Graça e paz, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim falar sobre o conhecer a Jesus, o conhecer a palavra, o conhecer a Deus. Mas antes eu queria falar uma coisa, do porquê eu tinha parado de fazer os vídeos. Bem, antes eu ficava só botando culpa no tempo, Antes eu gravava os vídeos. E aí eu ficava botando culpa no tempo, dizendo, eu não estou gravando mais porque eu estou sem tempo. Não estou gravando mais isso porque eu estou sem tempo. Eu não estou fazendo isso aqui porque eu estou sem tempo. Mas na verdade não, isso era procrastinação. Isso foi o que Deus me disse. Ele disse, rapaz, isso não é seu tempo. Isso é procrastinação. Em 30 minutos você consegue fazer esse vídeo. Por mais que não esteja editado, você pode pelo menos gravar, E eu ficava assim, não, isso é coisa da minha cabeça, isso não é Deus falando comigo. Mas aí um dia Deus usou meus líderes do departamento dos adolescentes aqui da minha igreja, Aqui do Verbo da Vida em Mossoró. Então, e se você é de Mossoró, é adolescente, pode vir aqui, a gente tem, Aos domingos nós temos 3 cultos, você pode vir, de 5 horas da tarde e de 7 horas da noite. Então você pode vir, nós vamos ter cultos, dos adolescentes. Mas voltando. E aí Deus usou o Felipe e a Aninha, que são os líderes dos adolescentes aqui da minha igreja. Usou eles para mim e falaram, Wellington, volte a fazer vídeo falando sobre a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. E aí eu dizia, pra quê? Eu ficava pensando assim, pra quê, E aí no mesmo instante, antes de eu falar o porquê, eles falaram para mim, nós vemos que seu chamado é grandioso, nós vemos que Deus vai te usar muito, seu chamado é incrível, o seu chamado, mas para isso você tem que começar de pouquinho, usa primeiro o que Deus te deu, seja fiel no pouco e depois Ele vai te colocar no muito. Em outras palavras, eles estavam dizendo, antes de você ir para a plataforma, lá para o púlpito prega nas suas redes sociais. Foi exatamente isso que eles falaram. E aí eu falei, tá bom, eu vou, mas demorou um tempo. E aí no domingo passado, dia 21 de março de 2026, eu senti a presença de Deus muito forte. Muito forte mesmo, falando comigo, falando sobre o meu chamado, me fazendo lembrar das coisas que Ele tinha me prometido há 3 anos atrás, dizendo, vai-se embora menino, tu tem que fazer isso aí, seja fiel no pouco e eu vou te botar no muito. E aí eu falei, rapaz, então eu tenho que ir mesmo, era de Deus mesmo, para mim fazer, embora meus líderes tinham falado que era para fazer, eu ignorei uma parte das coisas. Infelizmente, queria até pedir perdão a eles. Deus tinha falado comigo no meu secreto, mas aí eu não tinha dado tanta importância também, eu pensava que era da minha mente. E aí ele me mostrou que não era da minha mente, E agora eu estou aqui de novo para voltar a gravar os vídeos. Não sei se eu vou conseguir postar vídeo todo dia, mas eu vou tentar aí postar mais ou menos um por semana. Com temas específicos, eu vou ver se eu consigo colocar em um mês um tema, certo? Em outro mês outro tema, e aí por semana a gente vai gravando partes desses temas, e aí eu posto aqui no canal, beleza? O tema desse vídeo agora é conhecer a Jesus, Conhecer a palavra. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, João no capítulo 17, no verso 3, Só que antes, uma coisa que eu estava esquecendo, vamos orar, pedir a Deus para que abençoe essa palavra. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada pessoa que vai assistir. Abençoe, Senhor, a cada um que está aí do outro lado da tela, Senhor, para que eles possam acolher essa palavra com mansidão, com humildade, e que possam sentir mesmo a Tua presença, que eles possam ouvir essa palavra, que essa palavra venha a ser uma semente que vai multiplicar a 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único
Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, eu quero trazer aqui uma reflexão a todos, né? Que saber quem é ter informação. Conhecer é ter relacionamento. Então, muitas pessoas, nos dias de hoje, elas sabem quem Jesus é. Elas não conhecem Jesus. E como eu já havia falado, saber quem é você estar informado sobre uma pessoa. Conhecer mesmo é ter intimidade. E como é que eu conheço uma pessoa sendo que eu não tenho intimidade com ela, né? Então, para conhecer a Jesus, vai muito além. Conhecer a Jesus vai muito além de ir à igreja, de ler a Bíblia, tá? Assim, só ler a Bíblia, tá? Ou escutar pregações, vai muito além disso. Porque o conhecer a Jesus não é você ter uma vida espiritual falsa. É você ter uma vida constante e um relacionamento com Jesus que dure bastante. É um relacionamento constante com Jesus. É isso que você tem que ter. Então, vai muito além disso. Para conhecer a Jesus, você tem que fazer mais coisas, além de ler a Bíblia, claro, e falar, eu sou cristão. Vai muito além, né? Você pode até saber quem é Jesus, mas você não vai conhecer Ele 100% se você estiver apenas indo para a igreja, não buscando a presença dEle realmente. Isso é uma vida espiritual falsa. Não é o conhecimento real de Jesus, tá bom? Aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 23, fala assim: E então lhes declarei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Ou seja, você pode até saber quem é Jesus, tem uma vida espiritual. Tô falando entre aspas porque se a pessoa apenas lê a Bíblia, sem meditar nas verdades que tem contida nessa palavra, apenas ouviu falar de Jesus, ouve pregação para pensar, para fazer os outros pensarem que elas são espirituais demais, você não vai estar conhecendo a Jesus coisa nenhuma. O conhecer é diferente do saber quem é. Você pode ser o cara que sabe mais sobre a Bíblia, mas se você não conhece as verdades, do que é que vai adiantar? E outra coisa, o conhecer é ter intimidade. Como é que eu conheço uma pessoa, né? Como é que eu busco conhecimento com essa pessoa, intimidade, falando apenas 5 minutos por dia, ou então não buscando a presença dessa pessoa? Como é que eu digo que eu amo ela no culto, quero conhecer, mas em casa eu não faço isso? Não medito na Bíblia, não vou falar com essa pessoa. Como é que uma pessoa conhece a outra, né? Busca o conhecimento dessa outra pessoa, sem a intimidade? Um casal. Como é que um casal já sabe o que o outro vai fazer? Por exemplo, acontece uma coisa, aí o cara tá assim, meu Deus, assim. A mulher já olha para ele e vê que ele não gostou dessa situação, só pelo gesto que ele fez. Ou seja, eles se conheceram, eles conhecem um ao outro. Como é que eu vou conhecer a Jesus dessa maneira, apenas tirando 5 minutos do meu dia com ele? Como é que eu vou conhecer Jesus dessa forma? Como é que eu vou conseguir conhecer mais a alguém se eu apenas no domingo vou para o culto e é esse o meu tempo de intimidade com ele? É esse o meu tempo que eu tiro para conhecer ele? Tirando 2 horas em um domingo para conhecer. Nós temos que buscar a Deus constantemente.
Nós temos que ir atrás dele constantemente para que nós possamos conhecer ele. Senão a gente só vai estar sabendo sobre ele. O conhecimento mesmo nós não vamos estar tendo. Tanto é que a Bíblia aqui está afirmando em Mateus, no capítulo 7, no verso 23. E então lhes declarei: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. No versículo anterior vai estar dizendo: eu não fiz isso por seu nome, eu não fiz aquilo por seu nome. Você até fez, mas o conhecimento, cadê? A intimidade? Não tem. Então é isso que eu queria dizer. Você tem que ter intimidade com Deus. E outra coisa, quando você passa a conhecer a Jesus, a conhecer a Deus, os seus comportamentos têm que mudar. Quando você passa a conhecer a Deus, a ter intimidade com Ele, os seus comportamentos, sua fala tem que mudar, tá? E o jeito de se portar em cantos tem que mudar também. Tem que mudar tudo. Paulo, ele fala, aos Filipenses que mudou tudo. Paulo, para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele era perseguidor dos cristãos na igreja primitiva. Mas aí um dia Deus tem um encontro com ele. Jesus tem um encontro com ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem é você? Que fala assim, quem é você? E aí Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Paulo, depois desse tempo, ele foi buscando o conhecimento de Deus e foi conhecendo ele cada dia mais, E aí tudo que ele tinha como ganho, ele reputou essas coisas como perda. Ou seja, o comportamento dele mudou, a mentalidade dele mudou e o jeito de se portar nos cantos mudou também, de acordo com o conhecimento que ele tinha sobre Jesus. Aqui no livro na carta de Filipenses, no capítulo 3, no verso 7, eu até recomendo você que está aí em sua casa a ler esse livro, tá? Meditar mesmo nesse livro, em cada verdade, certo? Nessa carta de Paulo aos Filipenses. E diz assim, capítulo 3, no verso 7 de Filipenses: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Versículo 8: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas, as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O que ele estava dizendo aqui, gente? Ele estava dizendo: eu conheci a Jesus, e tudo aquilo que era ganho para mim agora é perda. Eu não quero mais essas coisas. Eu as considero esterco. Que palavra é essa que ele usou, Eu as considero esterco. Esterco. Porque eu quero conhecer a Jesus. Cada vez mais. Aqui, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O que é que ele estava dizendo? Para mim não importa mais nada. Eu só quero o conhecimento de Cristo. Só quero o conhecimento de Jesus. Então nós podemos ver que o comportamento de Paulo, aquilo que ele tinha como ganho, podia ser carruagem, que naquele tempo não existia carro, Podia ser carruagem, dinheiro, casa, podia ser reputação, Podia ser o que fosse. Ele podia ser o mais rico do universo naquela época. Mas aí, eu não estou dizendo que ele era, mas estou dizendo que ele poderia ser. Se ele fosse uma situação, poderia ser o que fosse. Ele estava dizendo: eu não quero mais essas coisas. Eu só quero conhecer a Jesus.
Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não quero mais sair daqui da tua presença. Eu só quero a Jesus, eu só quero Ele. O salmista, Davi, depois que ele peca e que o pecado vem à tona, né, para ele fala: Deus, eu não quero mais nada a não ser a tua palavra, a não ser a tua presença. Eles estavam buscando conhecer a Deus, conhecer a Jesus, né? E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que conhecer cada vez mais a Jesus, buscar o conhecimento dele, né? E que você possa entender isso, que conhecer a Jesus vai muito mais além do que saber quem ele é. Vai muito mais além. E a presença dele é incrível, é muito bom. Você vê até uma criança, por exemplo, quando nós vamos oferecer doce a ela, ela vai correndo, vai lá buscar o doce. Ah, muito obrigada, tio. Pegar esse doce, vai saborear esse doce, vai experimentar, vai querer ficar muito com esse doce. Aí quando acaba esse doce, esse pirulito, sei lá, ela vai buscar mais, né? E vai chegar assim e falar: tio, tem mais? Tio, tem mais doce? Tem mais pirulito? Tem mais balinha? Não sei o que, tá. Porque elas gostaram do doce. Então a presença de Jesus tem que ser assim pra gente. Nós temos que cada dia mais perguntar: e aí, eu quero mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? E sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais a se aprofundar na presença de Deus. Então é isso, que nós venhamos a sentir essa presença, a saborear essa presença doce, que é a presença de Jesus. E possamos cada vez mais perguntar: eu quero essa presença, cadê? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Ter fome e sede por a palavra, ter fome e sede pela presença de Jesus. E se alegrar com a presença de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Não ligar para as coisas do mundo, não ligar para o que nós temos. Ah, eu tenho um telefone 17 Pro Max. Ah, eu tenho esse computador. Ah, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa. Mas temos que reputar essas coisas como perca, como esterco, por amor a Cristo, pelo conhecer a Cristo. É isso que nós temos que fazer. E conhecer a Ele cada dia mais. E se você aí que não conhece Jesus, você que está aí, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora é a hora, né? Você pode aceitar Jesus da onde você estiver e fazer essa oração comigo, que eu vou fazer agora. Então eu vou fazer pausada e você pode repeti-la. E eu tenho certeza que após essa oração você vai conseguir sentir mais a presença de Deus, né? Você vai conseguir sentir a presença de Deus. Vai ser esse doce que eu disse, sempre querendo conhecer mais a Ele, né? Sentir o amor dele. Então é isso. Então eu vou fazer aqui a oração. Se você não conhece, se você não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem que fazer essa oração. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, vai falar: se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então, se você quer ser salvo e conhecer mais e mais a Jesus, não saber quem Ele é, mas conhecer, você precisa fazer essa oração. Então eu vou começar a fazer a oração agora. E se você quiser aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, você pode fazer essa oração. Amém? Então vamos lá. Repita comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados
e me faz conhecer cada dia mais a você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa palavra que eu venho a trazer, eu disse que ia ser breve. Não foi tão breve assim, mas era uma reflexão que precisava mais de aprofundamento. Então, muito obrigado por você ter assistido até agora esse vídeo. E que Deus venha abençoar o seu dia cada vez mais. Em nome de Jesus, Shalom.